prontinho, né? Vocês já conseguem visualizar aqui a minha tela, né? Então, o primeiro ponto, tá, referente aqui à área de câmbio, né, que eu acredito ser o mais importante, é que, né, o nosso atendimento ele é muito consultivo. Então, esse é o primeiro ponto importante que realmente nos diferencia de outros escritórios, né. Quem já é de mercado, sabe como funciona a câmbio, principalmente em bancão, né, onde tem uma mesa ali que ela está para boletar e ponto, né. Então, o cliente ele acaba ligando para a mesa, ou ele acaba tendo ali à sua disposição, né, um sisteminha, né, um boletador, e ele mesmo ali se autoatende e fecha, né? Se ele for falar ali com o humano em ligação, a pessoa que está lá, né, a mesa, ela é para boletar. Então, se é um momento legal, se não é um momento legal, sugerir, às vezes, um fluxo diferente, não tem muito essa parte, né? Uma situação mais mecânica. Eu até sempre brinco, né? Se é para boletar por boletar, eu nem precisava estar aqui, né? Hoje em dia tem muito sistema onde o cliente consegue sim se autoatender, mas o que que acontece, né? Esse cliente, tá, em 90% dos casos, que ele acaba ali se autoatendendo, né? Pessoa física nem se fala, né? Porque a pessoa física realmente não tem ali muito contato com a questão do câmbio, mas quando é uma pessoa jurídica, tá, que tem operações de recorrência, muitas vezes esse financeiro que está ali atuando, ele não é uma pessoa que entende de câmbio e nem tem obrigação de entender, né? Geralmente ali a pessoa do financeiro ela tem N atividades, né? Então não é uma situação ali que ela vai ficar acompanhando a oscilação de mercado, né? Então, ela realmente precisa dessa orientação, né? Então, a ideia é sempre ser um braço direito, tá? Aqui do financeiro, da empresa, tá? Então, é bem legal, a gente percebe, assim, para o financeiro ali que está atuando, né? Muitas vezes é o financeiro ou até o próprio sócio, né? Quando a gente fala, né, obviamente, de empresas aqui, middle, né? Não uma empresa grande, né? Então, realmente faz toda a diferença, né? Então, a pessoa ela se sente ali acolhida. Geralmente, o que nós fazemos aqui para simplificar a vida, né, dos assessores? Grupinho de WhatsApp. Então, no grupo de WhatsApp, né, tem ali o financeiro da empresa, tem aqui o time, né, da mesa. Então, geralmente a gente pergunta, né, quando for uma operação de importação, vamos supor, qual que é a previsão de fechamento, né, quando que o cliente vai ter uma invoice. Isso funciona muito bem, né, para operações que tem ali a questão da recorrência. Então, nós já começamos a acompanhar o mercado, né? Então, a gente pega e já sinaliza ali o cliente, né, quando tem ali um momento que faça mais sentido, né, ou de baixa ou de alta de moeda, né, dependendo da operação. Então, a gente realmente tem esse cuidado, tá, de auxiliar o cliente, né? Se é um cliente que ele consegue ter um planejamento financeiro, aí realmente a gente consegue ajudá-lo de uma forma muito mais, a gente consegue otimizar muito a operação, né? Porque vai muito além da questão do câmbio pronto, né? Aqui mesmo, né, eu menciono que a gente tem toda a parte de hedge cambial, tá? O hedge a gente faz ou via minha mesa aqui, que seria um contrato a termo, tá? Isso é importante. Então, não é assim voltado para uma especulação, né? Realmente eu preciso ali daquele documento, daquela invoice para fazer o fechamento, mas também tem os guris aqui, o time da renda variável, né? Que eu acredito que vocês já conversaram, já conhecem muito bem. Quietinho, o Jucá fazem um excelente trabalho, e aí eles também conseguem desenvolver ali para o cliente, tá? Um hedge via NDF, tá? Via derivativos. Aí esse já seria um pouquinho mais para especular, né? Então a ideia é sempre entender ali a demanda do cliente, né? Então por isso que é sempre muito importante a reunião, né? A ideia, né? Quando eu faço um onboarding, até mesmo quando surgem treinamentos, não é nem o intuito, né? Que vocês entendam, virem especialista no produto, até porque isso é nossa responsabilidade, né? Então a ideia é realmente vocês entenderem ali um pouquinho do pitch para trazer esse cliente para a mesa, porque aí em reunião, conversando com o cliente, a gente pode entender ali que se encaixa soluções, né? Que no caso acabam passando despercebido ali para vocês no dia a dia, até mesmo porque não é a atividade principal de vocês, né? Então vai muito além do câmbio pronto, né? Tem toda a parte de hedge, toda a parte de trade finance, que seria a questão também do crédito, tá? E estruturação de offshore. Tá, então isso é bem bacana também, a gente consegue estruturar ali uma offshore para o cliente em Hong Kong, e dependendo ali da situação, principalmente, né, para clientes importadores e exportadores, que é o que mais faz sentido, a gente consegue auxiliar ali, ele triangular essa operação, a gente consegue ajudar ele a reduzir custos na hora de nacionalizar. Então é uma estrutura bem bacana que ela praticamente ali se paga, né? O cliente acaba economizando ali cerca de 30% nessa operação e também não fica mais exposto ali no sistema de Syscomex, né? Outro ponto bem legal, que está aqui também
essa lâmina é que nós auxiliamos os clientes que estão iniciando a operação no mercado, tá? Que nem esse case que eu contei do Fábio, que é um case muito bacana. Era um cliente que ele tem, né, tanto a ponta da empresa, ele tem a ponta da empresa lá fora, né? Ele precisa enviar capital aqui pro Brasil, eles estão produzindo um filme, e ele não fazia ideia de como que ele ia fazer isso, entendeu? Porque muitas vezes na cabeça do cliente, a operação de câmbio é como se fosse uma TED, né? Então isso ocorre muito nos bancos, principalmente, já vi muito, tá? A gente observou muita operação nesse sentido. Por exemplo, o cliente entra ali em contato com o Itaú, né? Principalmente com o bancão, né? Eu já atuei muitos anos lá no Itaú. Então, o cliente ele pede, olha, eu preciso enviar um recurso, né? Qual que é o canal bancário, né? Então, o banco ele vai lá, compartilha com o cliente, né? Wire instructions, né? Essas instruções para uma remessa internacional. E na cabeça do cliente, legal. Então, agora é só enviar o recurso e pronto. Só que não. O valor vai bater? Vai bater. O banco vai entrar em contato e falar, legal, o valor está aqui. Cadê a documentação? O cliente nem sabe, documentação, oi, do quê? E o valor fica preso lá, ele não consegue fechar esse câmbio. E aí ele tem que devolver, né? Muitas vezes o cliente não consegue resolver isso sozinho, porque ele não, de fato ele não vai, né? A mesa de câmbio ali está para fechar, mas não vai fechar se não tem documentação. Então o cliente ele precisa ali devolver o recurso e aí de fato, né, procurar ali alguém que consiga auxiliar, enquadrar da melhor forma, tá? Eu já tive reuniões, né, com cliente que contratou ali até uma consultoria para efetivar o enquadramento da operação e no fim aqui em um bate-papo com ele de 20 minutos a gente descobriu até um enquadramento muito melhor, reduzindo o custo, né, e sendo que esse serviço não é cobrado, né, então quando você tem uma operação, principalmente operações de prestação de serviço, são páginas e páginas e páginas ali de contrato, né, entre as partes, ele vai mandar para o Itaú da vida, ninguém vai ler o contrato e pensar, meu Deus, eu acho que eu posso mudar aqui, posso trocar a natureza para otimizar a operação. Vai enquadrar ali como o cliente mandou. E simplesmente boleto, ponto, acabou. Então tem muita operação aqui, principalmente serviços que a gente consegue mudar ali no enquadramento, a gente consegue retirar, tá? Por exemplo, IOF. Então isso ajuda muito, muito, muito cliente, né? Principalmente para clientes que têm recorrência. E esse caso do Fábio, ele realmente não sabia como iniciar a operação. Então, a gente sugeriu para ele mútuo, a gente mandou até modelos de contrato para ele, tá? Então, realmente, isso é bem diferente, né? Geralmente, as outras mesas, outros escritórios não gostam de se envolver muito nessa parte, acabam falando que isso é de responsabilidade do cliente, de fato é, né? Para ele buscar ali uma consultoria especializada, mas aqui a gente entra também, tá? Com a questão desse serviço, não tem custo nenhum, realmente a gente só ganha aqui no câmbio, tá? Então, isso fideliza muito o cliente. Então é bem bacana também essa questão, né? Então aqui, qual que é o papel da GWM, né? É justamente, né, esses pontinhos que eu mencionei para vocês, né? Oferecer a consultoria, otimizar a operação, né? Entender se a gente pode trocar ali um enquadramento para diminuir o custo, as soluções, né? Que seriam, digamos assim, os nossos produtos, nossos serviços, né? Que seria o hedge, a parte trade finance, que é o crédito, e a offshore, né? E esse suporte, né? Que eu mencionei para vocês, né? Para quem está iniciando ali no mercado, não sabe como efetivar essa operação, qual que é o melhor enquadramento, a gente faz uma reunião, entende ali e auxilia o cliente nesse processo, né? Aqui conta um pouquinho do início da área, né? Como eu mencionei para vocês, em 23 não chegava nem a R$ 1 milhão e receita de 20k. Então, só para vocês terem mais ou menos noção, né? Como eu mencionei mês passado, a gente fez 38 milhões, já teve meses que nós batemos 500k de receita. Então, realmente teve uma evolução muito positiva, né? O que eu acredito, né, que mudou muito, e essa é a minha ideia aqui, tanto eu quanto os meninos aqui, Thiago e Dani, realmente oferecer um suporte, né, porque é um produto um pouco mais complexo para quem não está habituado, e o que acontece, é um carinho muito especial que eu tenho aqui pelos assessores no escritório, é em relação à parte de investimentos, né, porque muitas vezes o cliente que está aqui com o assessor, o foco principal do escritório é investimentos, então esse assessor tem um cliente lá que tem 30 milhões aplicado, e aí ele precisa fazer uma remessinha de US$ 3.000. Aí a mesa vai lá, dá alguma informação errada, faz uma besteira, o cliente fica a pé da vida e tira todo o recurso, tá? Então, por isso que a gente sempre tem muito esse cuidado ali. E hoje eu percebo, né, que vocês têm mais confiança aqui, aí naturalmente, né, a gente vai crescendo aqui com as operações, né? Aqui está desatualizado, né? Como eu falei, 18 milhões 300k, já foi para 500k e 30 e 38, né? Que eu falei, 38, 33 milhões. Então, realmente, a gente expandiu bastante.
Aqui, né, de novo, até quero dar uma arrumadinha nesse slide, porque eu acho que ele está um pouquinho repetitivo aqui em relação aos nossos serviços. Depois eu compartilho também com vocês um materialzinho que a gente tem, onde tem ali destrinchando um pouquinho, né, o que, né, que seria mais ou menos essa parte aqui, tá? O que seria o monitoramento, que foi o que eu conversei com vocês, né, essa busca pelo time ideal para fechar, o suporte integral para operações que são estruturadas, né, então desde a documentação. Outro ponto aqui que eu acabei não mencionando também é a questão dos registros, tá? Quando o cliente ele efetiva, né, uma operação de entrada de capital estrangeiro, né, ou por um mútuo, ou por um investimento, né, quando são valores maiores, o Banco Central ele exige alguns registros, tá? E aí tem casos de bancos e corretoras que não fazem o registro, então o cliente precisa buscar isso no mercado, e aqui a gente faz sem custo, tá? Eu já vi o pessoal cobrar valores bem expressivos, tá, para fazer um registro no Banco Central, e aqui a gente consegue fazer e não tem o custo, tá? Sem essa documentação, ele não consegue continuar a operação, né? Aqui também, quando eu falo da consultoria fiscal e tributária, é aquela questão, né, que eu mencionei para vocês, para a gente entender se pode trocar o enquadramento, né, para reduzir o IOF. E o REG aqui que eu conversei com vocês também, né, que ele é feito tanto aqui pela mesa, ou também ali pelos meninos, né, da mesa de renda variável, né. Então, aqui, né, a questão de o que a gente oferece, né, para os assessores, né, em relação ao nosso serviço, né, acho que foi outro ponto bem importante que eu toquei hoje de manhã na questão do nosso morning call, que é justamente isso, né? O cliente ele traz, o assessor traz o cliente para cá e a mesa depois dá 100% de continuidade, tá? Então isso é muito legal, assim, principalmente para quem é assessor. Eu vi aqui que você levantou a mão, Sandro, já te chamo. Então é muito bacana porque o cliente ele consegue o assessor consegue, né, focar mais, digamos assim, vamos supor, ou ali na questão de um crédito com o Sandro, ou ele vai focar mais na captação, porque a partir do momento que ele passa, ele apresenta esse cliente aqui para a mesa toca 100%, tá? E a gente sempre trabalha com bastante transparência, porque no grupo de WhatsApp ele consegue acompanhar, né, toda a interação aqui que nós temos com o cliente, tá? Muitas vezes nós provocamos ali o cliente, e aí ele só vai acompanhando ali a área boletando, né? Teoricamente não precisa de mais nenhum tipo de atuação. Sandro, pode falar a sua dúvida, por favor. Acho que eu não estou te escutando, Sandro. A mesma O questão do microfone tá Habib, pra tem que cima. baixar o microfone. É verdade, né? A Na gente deu cabeça não risada vai do Habib funcionar, de né? manhã, fez igualzinho. Agora tá me ouvindo, né? Sim, sim. Eu tenho um amigo que ele tem algumas lojas aqui em São Uhum, Paulo e ele uhum. compra muito container fechado. Só que ele Tá. comprava de um importador. E Uhum. aí ele falou que agora, em agosto, ele abriu a própria importadora, porque Ah, ele legal. começou a entender que ele abriu um CNPJ e ele vai Uhum, importar, que ele consegue um custo melhor. com Qual é, certeza. qual é o tema? Como que eu abordo ele para falar se ele precisa da área de câmbio para atuar aí com ele? Ele está Ele... trazendo, se não me engano, da China. Uhum. Eu acho que a maioria das coisas é da China. É. Tá, geralmente, né, mundo, né, hoje em dia 90% realmente do que é importado é China, né, Uhum. e o que você vai abordar é que ele tem essa necessidade, se ele vai importar, ele precisa fechar câmbio, ponto, acabou. Se ele não importar, né, agora que a atividade dele é essa, ele não tem um produto, então ele precisa fechar. Então, um dos principais pontos, né, que muitas vezes é onde nós iniciamos, né, o pitch com o Mandar cliente é a mensagem. taxa, né, Uhum. é muito normal, tá? O cliente que tem importação, ele vai ligar para um, dois, três, quatro bancos em busca da melhor taxa, tá? E aqui, o que que é legal? Aqui a mesa ela é composta por 10 bancos. Então, hoje, sendo muito sincera com vocês, eu praticamente não fecho operação no BTG Pactual. Tá, eu fecho geralmente mais no Brasa, fecho no Ebury, BS2, outros bancos. Por quê? Uhum. O BTG Pactual, ele é o maior banco de investimentos da América Latina, ele opera com grande maestria nesse quesito, mas concorda que não é o core business, né, do banco a parte de câmbio. Então, às vezes, uma operação ali de importação, ou às vezes até algum segmento mais sensível, frete marítimo, ele nem quer operar, ele não tem interesse, então ele acaba não sendo muito competitivo, até por questão de um risco de imagem. A gente sabe que o câmbio ali envolve muita lavagem de dinheiro, então realmente o banco às vezes não tem tanto interesse, ele não tem tanta agilidade quanto aos outros bancos que a gente utiliza aqui,
né? Então é Entendi. legal você trazer isso para o cliente, falar, olha, taxa nós somos imbatíveis, né? Ao invés de você ou seu financeiro, quem for fechar ali o pagamento daquela proforma, daquela invoice, entrar em contato com mais de um banco, aqui a mesa tem 10 bancos. Então ela já vai pegar ali a taxa que tem melhor e já vai direcionar a operação para onde está mais Entendi. atrativo. Tá? Tá, Então eu acho mandei uma que mensagem aqui até para ele agora já, ele respondendo, eu já ponho ele em contato. isso, show. A gente marca uma call com ele, tá? Então eu Tá começaria com bom. a questão da taxa, né? Porque é necessidade total, né? E Uhum. depois a questão também dessa consultoria, da gente monitorar para ele quanto que é o melhor momento, né? Infelizmente não tem a bola de cristal do câmbio, mas a gente consegue aqui ter mais ou menos uma noção. Os meninos aqui da mesa de renda variável sempre dão alguns palpites aqui, não erram. Então a gente Uhum. trabalha aqui para realmente procurar ali um momento que faz mais sentido para o Tá cliente, bom. tá? Show de bola. Obrigado. Imagina, acho que até aproveitando aqui também, pessoal, sobre essas questões desses diferenciais, né, em relação ao fechamento de câmbio, né, quando a gente fala ali de importação, exportação, não tem muito o que inventar a roda em relação ao documental, né, vai ser igual para todos, né, mas o que que acontece? Vamos supor, o cliente ele vai mandar o valor pro exterior, né, sempre quando ele envia ali, China, independente de onde for, sempre tem um banco intermediário no meio da operação. Às vezes pode acontecer alguma situação, algum erro, esse valor ficar parado no banco intermediário. Então, quem que vai auxiliar nesse sentido, né? Que a gente consegue auxiliar. Já teve situações também de entrada aqui de capital estrangeiro que a pessoa responsável, a empresa responsável lá na China, não conseguia ali fazer o preenchimento do envio da wire, né? Do envio dessa ordem. Não, eu fazia reunião de madrugada, 4 horas da manhã, lá com o chinês, falando inglês. Então, você imagina, né? Que lindo. Então, assim, o cliente ele pode ficar bem tranquilo que ele tem esse suporte aqui com a mesa, tá? Continuando aqui, de casos práticos, tá? Eu acho que eu nem vou ficar comentando isso aqui com vocês. A gente tem vários casos aqui que deram super certo, né? Eu acho que como eu já comentei aqui a questão do Fábio, né? Hoje de manhã, e reforcei agora com vocês, eu acho que é um case muito legal, tá? Depois também, para quem vai atuar, né? Eu acho que Rafa, não sei se o Rafa já participou do treinamento de USDT, né, Rafa? Tá, legal. Acho que o Marcelo é uma coisa também legal de voltar, que a gente disponibiliza também aqui essas operações via USDT, tá? E reduz para operações que têm uma tributação mais pesada, né? Que nem, por exemplo, essa aqui de imposto, tá? Essa não foi nem com SDT que eu consegui tirar o IR, tá? Foi com só mudança de enquadramento mesmo e fazendo no câmbio pronto. Mas de USDT a finalidade, né, principal é tirar ali as tributações, né? Então é muito bacana. Eu mostrei ali no treinamento, que são operações que a gente pode cobrar 5%, 6% do cliente, ele vai pagar sorrindo, porque ele vai sair de 17 a 33 de R. Tá? Então otimiza muito. E geralmente quando o cliente ele entende, né, que ele começa a ter essa economia, ele tem até mais espaço, né, para, no caso, expandir, né, as operações, tá? É o que a gente percebe que acontece, né? Quando a gente consegue ali trazer essa economia para o cliente, ele começa a operar muito mais, tá? E agora aqui, pessoal, a questão do repasse, tá? Dois pontos bem bacanas, é 50%, tá? O repasse aqui que os assessores têm, é um repasse bacana, né? Falo até por experiência ali de outros escritórios, é um repasse alto. E outro ponto também que é bem legal é que, diferente também de outros escritórios que eu conheço, que eu visitei, o que que acontece, né? Até como eu estava ali do outro lado, né? Eu estava como correspondente, né? Geralmente o máximo que se paga, né, das operações, o banco ou corretoras para o escritório é 30%. E aqui a gente tem banco que paga até 70%. Tá? Então isso reflete, né, obviamente, né, numa comissão muito maior aí para vocês, tá? E aqui eu trouxe alguns cases, tá? Cases que a gente já fechou aqui no escritório, os cases mais comuns aqui só para ilustrar um pouquinho para vocês em relação à comissão, né? Isso aqui é uma operação de investimentos, tá? Operação de pessoa física, operação simples. A gente tem bastante nesse quesito aqui, né? Ainda mais agora que o BTG também tem as contas internacionais, né? Então a gente tem bastante operação de investimentos. É uma operação tranquila e realmente, né, nessas tacadas ali que a gente consegue um spread melhor, né? Por se tratar ali de operação com 2%, né? Geralmente tem recorrência, né? O volume pode ser maior, mas a gente tem um spread um pouquinho mais apertado, né?
Então, essa aqui só explicando aqui a composição, né, qual que é o racional aqui do câmbio, né, o spot, né, tá um pouquinho desatualizado esse aqui, o câmbio oscila muito, né, então esse spot seria aquela taxa careca, digamos assim, né, que é o que o mercado tem, é o que todos os bancos têm, né, o que vai diferenciar ali é sim, tá trabalhando com uma posição comprada, né, ou o spread que você coloca em cima da operação, tá, e aí tem muitos bancos, inclusive bancos, tá? Porque geralmente isso acontece mais com corretora, que não trabalham ali com spot link, que nós chamamos, né? Então, assim, esse spot ele tem que estar muito próximo ali ao que tem tela de investing, de Bloomberg. Tem alguns bancos, algumas mesas que ela já passa ali com uma gordurinha, então é spot sujo, né? Então você não consegue ali brigar muito por taxa, tá? Eu já trabalhei em corretora, realmente, como a corretora ela compra ali a moeda do mercado, e aqui a gente tem mesa, tá? A gente opera direto, a gente compra e vende, a gente tem um sistema de FX Trade aqui, vinha com essa gordurinha, então você não fica competitivo. E aí, quando você trabalha numa instituição, né, como uma corretora ou um banco, você só tem uma mesa, então você está refém daquela taxa e você não consegue ali buscar uma outra opção para ser mais competitivo. E aqui não, tá? E 90% do que a gente trabalha, o que eu direciono diariamente, são lugares que estão ali com esse spot 100% limpo, né? Então, o spot mais IOF, né? Agora é 1,1, né? Não é mais 0,38. O spread aqui da operação de 2%. Sempre em relação a spread, pessoal, tá aproveitando o gancho aqui, é bem tranquilo isso, tá? A mesa ela consegue orientar para vocês, né? Mas óbvio, né? A palavra final é sempre de vocês. Não, Aline, eu não quero que seja 2, quero que seja 1, quero que seja 4, mas a gente consegue ali dar uma orientação para vocês, o que se encaixa naquela operação, tá? Quando são clientes importadores, clientes de recorrência, qual é o raciocínio, né, que a gente costuma efetivar? A gente solicita o último contrato de câmbio, porque a gente consegue olhar ali qual que foi o fechamento da moeda no dia, né? Não fica um cálculo muito preciso, né? Caso for algum dia onde tenha muita oscilação, mas a gente consegue ali, com base no contrato de câmbio, entender qual que foi o spread que foi trabalhado, né? Que é trabalhado com essa empresa, né? Ou se tem também uma tarifa de contrato. Então, para a gente conseguir enviar ali uma cotação mais plausível, né? Dentro da realidade do cliente, né? Para também não ser aquela situação de ou dar um tiro no pé, oferecendo algo abaixo, né? Ou assustá-lo também com um valor muito alto, né? Então, você soma aqui a questão do spot, com o spread que você vai ser trabalhado, IOF, né, as tributações, e você vai ter o VAT, né, que é o efetivo total. Então, aqui a gente multiplica 300k pelo valor efetivo total, temos aqui o valor em reais, e aqui onde começa a brincadeira, né, aqui onde vocês conseguem visualizar o que vocês vão receber, tá? Então, tira aqui, né, desse valor em reais o spread, 2%, né, então é uma operação que ela vale esse valor, 34k, tira o IOF de 0,38, tira PIS/COFINS 4,65 e aqui é onde eu informei para vocês, tá? Quanto que o parceiro, quanto que o banco vai repassar aqui para o escritório. Coloquei 60%, isso assim, podem deixar tranquilamente 60%, é o mínimo que a gente tem aqui dentro, tirando o próprio BTG, né? O BTG é 50%, mas aqui é o mínimo, vai de 60, 65, 70, tá? Então a gente tem aqui o que vem e metade, né, vai para o assessor. Então, numa operação super simples ali de investimentos, né, dá para o assessor ali tirar em torno de 9k, tá? Aqui trouxe um exemplo, né, que seria de importação, tá? Que esse é o que eu Aline, sempre... Pode falar. desculpa, só voltando Pode ali na falar. tela um pouquinho, Aqui. Uhum. esse quadrante de baixo, ele está em reais? Isso, aqui em reais, ó, porque a gente já pegou E é, 300k de dólar, e é sob multiplicou esse pelo valor da VAT. linha azul. Isso, exatamente, Mas, de 1 milhão vamos ver. 745. Eu acho que o valor está errado. Ó. O spread não é 2%? Isso, ó, deixa eu ver, ó, 1 milhão E o IOF não é 745.206. 0,38? Eles são quase iguais? Então, aí 2%. Opa, peraí, 1 milhão 745.206,88. 2% dá isso, E o EF? 34.904,14. 0,38 percentual menos 34.771. Aqui tá deduzindo o IOF, tá certinho. Esse percentual é sobre o todo. Isso, sobre o que vale a operação. Esse é o valor total que o cliente paga, Sim. tá? Só que esse valor já inclui aqui, né, no caso, o spread da operação, inclui o IOF, né? Aham.
Então, daqui a gente faz a conta simples, é bem conta de padaria, ó. Você vai pegar 1.745.000, 2%. Então, quanto que vale? Qual que é a receita bruta dessa Não, operação? beleza, até aí beleza. 34K. É que eu tô achando que o spread e o EF, eles estão dando o mesmo valor, só que um é 2% e o outro é 0,38. Isso, Eu aí tô errado. 2% tá aqui, ó. Isso é o que vale a operação. Aí você vai colocar 0,38 Ah, percentual entendi. menos. Você foi tirando R$ 200, depois. Ah, entendi. Eu fui Desculpa, eu tirando, que não tinha entendido a conta. imagina. Que no final lá que vai sobrar os 9, entendi. Tá bom, Isso, desculpa. Agora eu entendi. imagina. Não, a ideia é essa mesmo, é vocês entenderem, né, como que Beleza, funciona ali o cálculo, até porque isso já ajuda a ter um norte, já, legal, vale a pena insistir nessa perfeito, entendi. operação, ou não, né? Eu sempre sou do time que é melhor que zero, né? Então, às vezes a gente tem uma operação ali que vem com spreadzinho menor para atrair Sim, o sim, cliente claro. e depois a gente vai subindo, tá? Eu já tive um caso de uma empresa de frete minha aqui que para trazê-lo foi 0,10, assim, era triste. E aí Hum, depois chegou um momento que a gente já estava operando com ele em 0,70, tá? E era um cliente de operações diárias, então mudou bastante ali a receita da operação, tá bom? entendi. Mas sempre que Beleza. ficarem com dúvida, a gente pode me perguntar que a gente faz o cálculo juntos, tá bom? Agora aqui, ó, esse é um exemplo de importação. E esse é o que eu encho o saco, né? A chata do bem, como diz o Hamib, que é para vocês terem na carteira cliente de importação, é operação recorrente, tá? Tem 4 clientes ali de importação que vocês garantem uma receitinha legal, né? Então aqui a última linha, né? São 3.924, que você tenha 4 clientes, gente, é pouca coisa na carteira, tá te garantindo 15K por mês, 15K e meio por mês, né? Então, tá brinco, eu falo, olha, já garante aí o leite das crianças, né? Então, isso já ajuda e é algo que vai funcionar automático, né? A questão, né, ali, aquele feeling comercial de encontrar esse cliente, passou para a mesa, ele vai conversar com a mesa. Legal, gostou, ele cadastra. A Flávia, pessoal, eu achei uma referência bem legal assim para prospecção, porque ela começou assim do zero. Hoje a receita dela é câmbio praticamente, não é nem muito na assessoria. E ela pegou a listinha lá que a gente tem, ligou. Teve cliente lá de Santa Catarina, que é um importador. Agora não lembro se é importador ou exportador, mas enfim, a gente fez a reunião 10 horas da manhã. Ele gostou, mandou a documentação. A gente liberou o cadastro dele de manhã mesmo. A gente fez a operação dele, era 500K, importador, que era uma saída. A gente fez 500K de dólar em D0. O chinês ainda recebeu no mesmo dia. Então foi uma reunião de uma ligação fria, uma reunião fria, 10 horas da manhã. No mesmo dia, a gente já deixou o cliente habilitado para operar 500K de dólar, tá? E ainda cumpriu ali um D0 para o chinês receber no mesmo dia, tá? Então, realmente aqui é muito ágil, assim, então vale a pena. E hoje é um dos maiores clientes da carteira dela, ele opera quase um dia sim, um dia não, tá? Então é bem legal isso. Então tenho ali 4 clientes e voltando um pouco mais nesse raciocínio aqui que eu trouxe, por que que eu coloquei esse valor, 400K? E esse spread, né? Mais uma vez, não são fontes da minha cabeça, são coisas que a gente tem aqui na mesa e eu sempre falo, busca a empresa de middle. Não fica se matando para buscar uma empresa muito grande, porque às vezes o spread é muito, muito, muito baixo. Então não vale a pena. Tem um volumaço, mas um spreadzinho ali que, cara, mal dá receita, se não dá receita, dá negativo. Então vai ser mais dor de cabeça, né, do que alguma coisa onde você consegue ganhar um valor legal. E empresas de middle, tranquilo, é certeza, é fato que elas vão fazer pelo menos uns 400K, tá? E geralmente o pessoal é muito mais acessível, é aquele financeiro que eu falei para vocês que ele realmente ele não tem conhecimento sobre o mercado, então fica muito mais fácil a gente trazer ali essa segurança para o cliente, trazer ele para o jogo, tá? Então é bem mais fácil. A Flávia sempre focou nessas empresas de middle e hoje ela tem empresas que fazem bem mais. US$ 1 milhão todo mês, tá? E dá pra gente trabalhar com um spreadzinho melhor, dá pra gente trabalhar ali minimamente vai de 0,45, 0,60, 0,70, tá? Esses clientes aqui que são middle, tá? Quando é muito grande, realmente o spread cai muito, tá? Fora que essas empresas já até tá um trader, entendeu? Então é outra coisa. Então foquem nisso de middle, peguem 4 PJs ali middle, que vocês vão garantir uma receitinha de 15K por mês, sem atuação nenhuma. Passou para a mesa, buscou, passa que a gente cuida aqui, né? Eu, tio, Dani, a gente cuida, manda mensagem, vai provocando ali o cliente, se tem uma taxa mais atrativa, e aí eles vão fechando, só vão acompanhando, tá? Então é bem legal, acho que é um exercício muito importante, tá? Para vocês terem ali uma receitinha fixa, né? E até para finalizar aqui, outro ponto que eu trago muito, deixa eu voltar aqui para ver a carinha de vocês, peraí.
Cadê? Aqui, parar. Pronto. Então, outro ponto, assim, que... Acho que, peraí, me fugiu aqui que eu ia falar. De você serem cliente de importação na carteira. Gente, fugiu. O que eu ia falar aqui para vocês. Detalhe que eu falei é muito importante. E eu esqueci. Mas é basicamente isso, pessoal. Procurem ter, assim, pelo menos uns 4 clientes de importação na carteira. Importação primeiro, tá? Acho que é mais fácil do que exportação, porque a exportação ele vai ter que passar um novo canal bancário para o fornecedor, e aqui na importação bateu a taxa, gostou, leva, tá? Eu trabalho bem alavancado aqui. Tem cliente que às vezes eu não tenho nem a documentação, ele está na fase do cadastro, eu já estou comprando na nossa posição. Para fechar para o cliente, e aí depois, quando ele entra, cadastra, eu troco, né? É bem doida mesmo, né? Porque imagina, eu vou lá, o cliente está cadastrando, a gente nem sabe se vai aprovar, eu já comprei. Eu comprei 100 mil dólares, 50 mil dólares, tudo bem. Se ele não quiser, o que vai fazer depois? Eu vou pagar, não sei como. Mas, então, para garantir, assim, essa agilidade, a gente opera assim, né? Porque, obviamente, a gente tem já um feeling, né? Marcelo sabe também, a gente consegue saber quando o cliente é mais certinho ou não, né? Que nem quando surgem ali algumas coisas muito loucas, a gente também já fica com o pezinho atrás. Mas dá para operar, assim, de uma forma bem ágil, tá, pessoal? E vocês estão com alguma dúvida? Me contem agora um pouquinho, por favor. Tranquilo, silêncio. Só quando eu tiver, aí eu vou ter Vai dúvida. ter Por já já. enquanto. Eu já gostei do Sandro. Ele foi falando aqui, escutando a reunião, já mandando mensagem. É isso aí, É, já e, já é, sai. Se e a ele ideia é responder essa. aqui, eu te ponho no call aí. Arrasou. E realmente, pessoal, é muito legal que vocês vão começar a perceber que câmbio tem tudo, 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 tudo. Depois que vocês começarem a se familiarizar mais com a área, vai estar no churrasco conversando com alguém, vai lembrar de um amigo. Então é bem legal, tem muita coisa que tem câmbio, assim. Às vezes eu até pego aqui, já te chamo, Marcelo. Às vezes eu até pego aqui dos assessores a lista que está na nossa base, né? De pessoa jurídica, e batendo o olho, assim, pela atividade, o que faz, às vezes eu já consigo falar, não, isso aí tem câmbio, tem alguns produtos que a gente sabe que não tem aqui no Brasil, então vocês vão começar a pegar essa malícia, digamos assim, e aí realmente vai entender que tem muita, muita, muita oportunidade, tá? Pode falar, Marcelo. Então, até aproveitando o gancho aí da Aline, o assessor de investimento, o cliente tem conta no exterior de pessoa física, ele manda disponibilidade. Ele está Uhum, pagando 3,50 de OF. exato. De repente, se ele mandar como investimento, ele vai pagar 1,10. Então você já faz uma redução. É No isso caso que a do. É isso mesmo que a gente faz, Marcelo, principalmente Uhum, com quem é BTG aqui. A gente manda para conta investimentos, depois tem que ficar uns 2 dias alocado lá, né, uhum. Bruno? E aí depois ele já consegue trocar para banking, aí ele usa o recurso para o que ele quer, mas a gente consegue sim fazer. E outro legal, o lance legal, Marcelo, também, quando não é a conta investimento do BTG, a gente tem aqui a questão da cartinha. O cliente assina uma Uhum. cartinha falando que é investimentos, legal. Autodeclaração, né? Exatamente. E aí a gente manda como ponto um, mas é justamente isso, né? São essas estratégias, né, que a mesa tem aqui, que acaba, né, reduzindo ali bastante o custo do cliente. E no consórcio, Sandro, Aí, ó, Sandrão. vai fazer o consórcio de quê? De máquina. Opa, essa máquina É, não é brasileira. De onde que vem essa máquina? uhum, exatamente. Boa. Boa, Já Marcelo. faz o combo, entendeu? É. Uhum. Isso Então, aí. a ideia é essa mesmo, né? Hoje mesmo, né, Sandro? Você aprovou ali um crédito bem grande, né, pro Bruno. E aí o Bruno também já comentou que esse crédito é para pagar a hipoteca da casa nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter câmbio. Então, isso é bem legal. Isso fica para você também, viu? Que a gente tem um cross-sell bem legal, né, das áreas. Hoje você está fazendo um onboard. Então, muito da tua carteira, ali, dos clientes, né? Eu sei que você já tem essa malícia, mas é bem legal também. Você pega e passa ali pro pessoal, pro time das outras áreas também, se você entende que tem alguma oportunidade, e faz mais negócio, né? Acho que diferente ali de quando a gente atuava, né, Marcelo, às vezes em corretora, banco, não tem muito, né, como fazer, assim, esse cross-sell, né? Então aqui é bem legal que a gente consegue aproveitar todas as áreas, né? E geralmente o cliente ali que tem câmbio, ele tem necessidade de outras áreas. E é algo assim que eu falo muito voltado para assessor, né? Acho que principalmente vai para o Rafa essa. O que que acontece? Câmbio, gente, é produto de necessidade. Eu acho desafiador o que vocês fazem. Assim, eu, Aline, eu admiro muito, porque eu não consigo imaginar, assim, que nem Bruno Ramos tá aqui, pega a lista lá, code call, code call, code call o dia inteiro para um cliente fazer a aplicação, né? O Bruno Scans também, né? Já tô ali como assessor, porque eu fico pensando, eu odeio quando me ligam um número desconhecido, eu já não quero atender. Eu falo, quem que fala com você do meu dinheiro, telefone? Então, assim, agora é câmbio, o cara faz câmbio, gente. Ele tem que fechar o câmbio. No mínimo, ele vai só entender se tu tem uma taxa melhor.
Então, acho que realmente, né, para fazer ali uma cold call, esse trabalho de câmbio, é mais efetivo, né, não é tão desafiador ali quanto que vocês fazem, né. Então, fica aí a dica, contem comigo, contem com o Thiago, contem com o Dani chegou agora, né? Ele ainda tá num processo de aprendizado, mas já ajuda bastante aqui na mesa, tá? Acho que até uma das ideias da chegada dele aqui, que me auxilia aqui junto com o Thiago também, eu ficar um pouco mais livre para acompanhar vocês mais nessa questão de comercial, tá, pessoal? E assim, precisa fazer uma visita, eu faço, gente, eu sempre visito, acho melhor, né? A pandemia ela acabou auxiliando, a gente já trabalha hoje em dia, né, de forma remota, né? Então isso é muito efetivo, né? Foi das únicas coisas boas que trouxe, mas tem alguma situação que precisa fazer a visita física, eu acompanho sim, ou recepcionar aqui no escritório. Fechou? Então tá bom, turminha. Brigadão, Bruno. Quer falar alguma coisa aqui para finalizar? Obrigado, Aline. Não, é isso mesmo, Aline. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, a gente encerra o onboarding por hoje e inicia amanhã de novo, tá? Valeu, pessoal. Beijo, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Valeu!